pois fez grandes coisas. Vejam o que ele já fez, o seu amor derramou, fez grandes coisas, fez grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Deus faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus faz grandes coisas. Sempre Ele é fiel e faz grandes coisas. Eu sei que fará outra vez. Nele temos o sim e o amém. Faz grandes coisas, faz grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Deus faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus faz grandes coisas. E a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Deus faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus faz grandes coisas, fez grandes coisas. Faz grandes coisas. Bem-vindo a mais um dos nossos cultos aqui na Igreja Batista Conte. Você ouviu essa frase por 8 meses e eu queria dizer com alegria que este é o nosso último culto, se Deus permitir, gravado na quinta-feira. Nós, a partir da próxima semana, estaremos aqui na igreja, teremos pessoas presencialmente conosco, nossos membros, e também disponibilizaremos ao vivo o nosso culto. Por isso é uma alegria a gente poder estar junto com você, entendendo que Deus tem cuidado a cada passo dos nossos dias. Para começarmos esse culto, eu queria te convidar a abrir no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 2, os versículos 1 e 2. Nessa carta, Paulo vai falando muito sobre a alegria, e a alegria de estarmos juntos também como igreja. Apesar das nossas dificuldades, e como Paulo ele estava vivendo um tempo de prisão, ele sabia que a alegria não dependia da sua proximidade física com as outras pessoas, mas seu espírito de igreja, de fato, como ele compreendia. Por isso, acompanha comigo Filipenses 2, de 1 a 2, que diz assim: Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria,
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. E aí Paulo vai desenvolver sobre a humildade cristã pelo exemplo de Jesus. Mas o que ele vai mostrando até ali é uma só atitude, um só espírito, nós somos um em Cristo. E é nesse espírito que eu quero te convidar a viver o que viveremos daqui para frente. Certamente tem pessoas que estão muito tranquilas já para retomar a sua participação nos cultos, outras pessoas que estão preocupadas, têm grupo de risco em casa ou são desse grupo de risco, e nós entendemos. Nós estamos procurando fazer o nosso melhor como liderança para ser cuidadosos em tudo que nós podemos, procurar seguir todas as determinações da cidade e tudo ser um exemplo desse sentido. Por isso, que a nossa marca como irmãos da fé, como igreja, seja a união, nós estarmos juntos, que nós não esqueçamos das pessoas que talvez não possam estar aqui presentes, mas que nós sejamos igreja para elas também em todos os momentos, que nós possamos continuar sendo a igreja de Cristo, como Ele sendo cabeça, e nós apenas servos desse grande mestre. Começamos mais um desses nossos cultos e com alegria hoje, no dia 12 de novembro dessa gravação, anunciando também que no próximo culto, já às 10 horas da manhã, no domingo, nós estaremos ao vivo junto com você. Por isso eu queria te convidar a baixar sua cabeça e nós iniciarmos mais esse culto em estado de oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos trouxe aqui. Obrigado porque o que nos une como igreja não são nossas preferências, não são nossas etnias, não são nossas facilidades ou dificuldades. O que nos une completamente e plenamente é o próprio Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja e nele nós podemos estar juntos. Como nós vemos em Filipenses, Paulo, distante daquela igreja de Filipos, estando preso, ele continuava sentindo o amor dos irmãos, porque ele sabia que a igreja não se baseava simplesmente num local, mas em quem eles eram de fato em ti. Por isso, nos ajuda, Deus, a continuarmos sendo igreja nos lugares onde nós estivermos, entendendo que nós juntos somos igreja. Eu não sou sozinho, nem ninguém é, mas juntos nós somos. Que possamos viver isso a cada dia mais. Pai, te entregamos esse culto. Ele é todo teu, é para tua honra e tua glória. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome apareça acima de qualquer outro. É a ti que queremos entregar esse culto. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Acompanhe comigo então os nossos avisos da semana, o nosso tempo de louvor também. Eclesiastes 3 nos fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Certamente, quando Salomão escreveu isso, ele não contava com 2020. Mas o Deus que inspirou esse texto sabia de cada detalhe. Sabia que haveria um tempo de estarmos em casa, de sermos igreja nos lares. E haveria o tempo de retornarmos aos poucos, para sermos igreja local aqui no nosso ambiente. Por isso, após muita oração, nós temos entendido como liderança que esse tempo de nos encontrarmos está chegando novamente. A partir do próximo culto, estamos entendendo que nós teremos nosso primeiro culto híbrido, tanto presencial aqui, quanto online ao vivo também no domingo. Para isso, eu queria te oferecer 3 dicas muito rápidas para esse dia. A primeira dica é que você precisa fazer a sua inscrição para participar conosco no domingo pela manhã. A inscrição está na descrição desse vídeo. E nós entendemos que, com relação aos protocolos e as bandeiras que podem mudar em Porto Alegre, caso elas mudem, nós cancelaremos o culto presencial. Até lá, nós seguimos como nós já estamos organizando. Então, você precisa se inscrever e a sua família também precisa se inscrever, pois o limite máximo no salão de culto é 100 pessoas simultaneamente. A segunda dica é: nós não teremos cuidado para as crianças neste ambiente de culto. Por isso, se você anseia trazer os seus filhos, saiba que eles precisam ficar sentados com vocês no banco durante todo esse período. Por isso, avalie se isso vai acontecer bem ou não. Terceira e última dica é que, para todos aqueles acima de 60 anos, do grupo de risco ou que tiveram contato com alguém infectado nas últimas 2 semanas, nós recomendamos que você não participe. Nós, como igreja, queremos cuidar uns dos outros. Nós entendemos também que esse cuidado é para todos nós. Se você não puder participar conosco presencialmente, saiba que também você pode participar via online. Às 10 horas da manhã de domingo teremos nossa transmissão ao vivo para você estar junto conosco. É uma alegria a gente poder estar aos poucos dando esses passos. Eu queria te pedir desde já oração por cada um desses momentos, que nós possamos realmente fazer o nosso melhor para Deus. E bem-vindo novamente à nossa igreja.
deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber
possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só respirar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor a começar em mim. Haja mais amor. Mais amor em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Hoje continuamos então a nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito, o Espírito em nós. A verdade é que nós temos estudado ao longo desse mês alguns aspectos desse fruto. Primeiro, que é o Espírito que produz essas características profundas dentro do nosso coração. É apenas um fruto com diversas características que nós não produzimos sozinhos. O segundo aspecto é que nós vemos dentro dessas 9 características tanto participações do próprio Deus para conosco, ou seja, características do próprio Deus que são impressas em cada um de nós quando entregamos a nossa vida a Cristo, como nós vemos a profundidade que elas são feitas através da palavra de Deus e são organizadas também. Por isso, após semana passada nós estudarmos um pouquinho sobre alegria e paz com o Johnny, hoje nós vamos ver 2 outros aspectos deste mesmo fruto do Espírito, que são a amabilidade e a bondade. Para nós começarmos falando sobre esse tema, eu queria falar sobre 3 coisas rápidas ou 3 áreas que talvez nós podemos encaixar esses 2 pontos. A primeira coisa que nós percebemos, principalmente em meio à pandemia, é que durante um tempo de adversidade, de dificuldade, as pessoas se sensibilizam um pouco mais com as outras. Existem alguns estudos que foram feitos entre os britânicos, onde aponta que 7 entre 10 britânicos, isso um estudo da Cruz Vermelha, eles fizeram boas ações durante o período de pandemia.
Certamente é algo que não acontecia antes, de tal forma que a Cruz Vermelha começou a fazer homenagens para todas essas pessoas então. Segunda coisa que nós percebemos dentro disso é que no Brasil, você pode ter acompanhado como diversas e diversas lives musicais tinham no canto um QR Code que chamava para alguma contribuição para as pessoas necessitadas. Então, para você ter uma ideia, até ali maio, agosto, junho, foram arrecadados mais ou menos 7 milhões de reais em alimentos não perecíveis, ou de forma que eles poderiam contribuir com pessoas. 7 milhões de reais arrecadados. Com certeza, a primeira característica que nós podemos ver dentro disso é que a adversidade, ela sensibiliza as pessoas. No tempo de pandemia, nós vemos mais ações de bondade, de amabilidade, de cuidado uns com os outros, do que nós víamos antes. Talvez porque se televisione mais, mas certamente a gente percebe essa sensibilidade das pessoas. Segundo ponto dentro disso, e aqui nós vemos as dificuldades. Em tempos de desespero, que também ocorreram dentro da pandemia, as pessoas se viram cada uma por si. Você deve ter acompanhado em alguns países, em diversos lugares, como até hoje, o papel higiênico simplesmente acabou. Porque as pessoas ficaram tão desesperadas atrás das necessidades, atrás dos seus recursos primários, que elas abandonaram o pensamento para com as outras pessoas e o egoísmo reinou. De tal maneira que se você vai até hoje, talvez, em algum supermercado em Porto Alegre, existe lá um limite para quantos materiais de higiene cada um pode levar para casa. Mesmo, e até vários psicólogos e foram analisando sobre os motivos disso, e na verdade o que eles chegaram à conclusão é que o desespero dessas pessoas de não saber como seria o dia de amanhã e a falta talvez de informação do governo levou eles a tentar se precaver de todas as formas, pensando em si mesmos de uma maneira tão profunda. Ou seja, o primeiro ponto é que sim, nós ficamos mais sensíveis, e isso não tem a ver com a pessoa ser cristã ou não, mas sim, as pessoas ficam mais sensíveis num tempo de adversidade para cuidar uns dos outros. Agora, a segunda coisa, que é o que acabamos de dizer, é que em tempos de desespero, em tempos de grandes dificuldades, cada um vai cuidar de si mesmo. O egoísmo reina. E a gente percebe isso também nos nossos meios. Por isso, essa é a terceira característica. Nós temos uma distorção de bondade. A bondade um dia foi formada por alguém. E como nós vemos na palavra de Deus, quem é bom de fato e quem nele existe bondade é o próprio Deus. Por ele foi instituída a bondade. Os nossos pecados, eles distorceram tudo isso. E até mesmo hoje nós vemos uma imagem distorcida do que é a bondade. Muitas vezes nós percebemos ao nosso redor que pessoas têm sido cuidadosas umas com as outras e depois a gente descobre que às vezes tem uma segunda intenção, tem um motivo. Você pode ver pelo tempo de eleições como, infelizmente, é o tempo onde mais coisas são feitas na cidade, mais pessoas são simpáticas com as outras, principalmente quando tem algo a ganhar. Nós, naturalmente, pelo nosso pecado, nós temos uma visão distorcida de bondade. Por isso, nós precisamos voltar à origem, para entender o que de fato é ser bom, o que de fato é a bondade, o que de fato é a amabilidade, através da ótica do próprio Deus. É isso que nós vamos tentar fazer nesse culto. Analisar esse fruto do Espírito, esses dois frutos que se conectam muito bem, a benignidade, ou a amabilidade e a bondade, como eles são retratados pelo próprio Deus, para que nós possamos, através do Espírito Santo, viver isso ao nosso redor. Essa distorção, ela só é eliminada através da ótica de Deus. Por isso, eu queria começar então, junto com você, explicando um pouquinho dos termos, tanto a amabilidade quanto a bondade, como eles se representam no nosso meio e como nós podemos ver se de fato nós temos praticado esses frutos ou esse fruto do Espírito através dessas duas características. O primeiro deles é a amabilidade. A amabilidade, a palavra, ou benignidade, algumas outras versões, essa palavra ela remete a algo suave. Algo suave que não é pesado, que não é duro, mas é leve. A gentileza, a forma que você trata alguma outra pessoa, ao temperamento brando. Você com certeza conhece pessoas que tenham essa característica, que quando você conversa com ela, parece que ela acalma a sua alma de tão tranquila que ela trata contigo. Por mais que aconteçam situações difíceis, complicações ao redor, ela te trata de uma maneira amável. E essa amabilidade,
talvez a melhor descrição, é como você trata as outras pessoas. É o como. Porque muitas vezes nós podemos dizer que nós amamos uma pessoa, nós amamos nossos filhos, nossa esposa, mas se nós dizemos isso com uma forma pesada, ou nós dizemos como se fosse uma obrigação, nós não estamos retratando a amabilidade. Agora, nós podemos até mesmo exortar uma pessoa sendo amável e falar de algo que não está correto, mas de uma maneira branda. E isso reflete o temperamento que não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Espírito impresso no nosso coração. Por isso, a amabilidade é como você trata as pessoas. Como? Segundo desses termos, é a bondade. A bondade, ela se reflete em outras características. Primeiro, em fazer o bem. Como nós falamos até aqui, quem era bom unicamente e exclusivamente, quem formou e quem constituiu a bondade foi o próprio Deus. Nós vemos diversos trechos na palavra de Deus, principalmente nos Salmos, como Deus é bom, o seu amor dura para sempre, a sua bondade, Deus é tão bondoso conosco em tantas e tantas formas. Nós percebemos isso na palavra de Deus. E o aspecto de Deus é que Deus só pode ser bom, Ele é bom e isso faz parte do seu caráter. E a verdade é que dentro disso, fazer o bem é imitar o próprio Deus. São ações de amor. Se por um lado a amabilidade é o como você trata uma pessoa, a bondade é o que você faz por essa pessoa. Existe uma frase de um escritor antigo chamado Ralph Waldo Emerson. E ela diz assim: o que você faz fala tão alto, às vezes, que eu não consigo escutar o que você diz. Ou seja, as suas atitudes, elas são tão contrárias ao que você fala, que elas falam muito mais alto, ou que elas são muito mais visíveis. Então não me adianta você ter um discurso bonito, você ser amável, mas você não demonstrar isso. Por isso, o que nós percebemos é que a amabilidade e a bondade, elas caminham juntas. Porque tão importante com o como você trata uma pessoa, é o que você faz por ela. Você pode perceber com certeza isso na sua casa. É muito fácil para o filho dizer para a mãe que ele ama a sua mãe, mas quando as dificuldades acontecem, ele está cansado e a louça está cheia, e a mãe sabe que está cansada e a mãe pede para que ele lave a louça e ele resiste, diz que não de nenhuma forma, com certeza ele pode dar um discurso bonito de amor, mas a sua demonstração ela é impactante através da vida de sua mãe. Num casal, no nosso casamento, também nós percebemos isso claramente. A nossa demonstração de como nós amamos e como nós queremos que a pessoa se sinta amada, ela é indispensável. Por isso, como você trata é importante, mas também o que você faz é importante. E para que essas coisas tenham uma motivação certa, e não uma segunda intenção, ou não um benefício atrás disso, que nós talvez estejamos pensando, só o Espírito Santo dentro do nosso coração, para nos dar a motivação certa. Por isso, como você trata e o que você faz são os aspectos que nós vamos ver hoje. Certamente a gente poderia falar sobre esses termos, em diversas histórias da palavra de Deus. Eu consigo pensar em várias e foi muito difícil selecionar uma. Mas entendendo que se esses aspectos são aspectos do caráter de Deus, e o caráter de Deus foi impresso no próprio Cristo, quando o próprio Deus se revelou em forma humana na terra e viveu entre nós. Certamente existem histórias onde Jesus mostrou o aspecto de amabilidade e de bondade. E é uma dessas histórias que nós vamos ver hoje nessa mensagem. Por isso eu queria te convidar a abrir em Marcos capítulo 6, versículos de 30 até o 44, e esse é o texto que nós vamos compartilhar hoje. Marcos, capítulo 6, versículos de 30 até o 44, que é o texto sobre a multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Certamente você já leu esse texto, certamente você já ouviu essa história, mas eu queria te apresentar talvez uma ótica um pouco diferente. Como nós falamos no começo, a ótica de Deus para essa história. E como nós podemos ver essa história de uma maneira muito mais profunda e muito mais prática para o nosso dia. Eu quero ler alguns trechos e a gente vai conversando enquanto nós estamos analisando esses versículos. Marcos 6, versículo 30, começa dizendo assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus
e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. A verdade é que houve momentos no ministério de Jesus, principalmente nesses 3 anos, entre essas 3 Páscoas que ele passou na terra ministrando e apresentando o reino de Deus, aonde Jesus ainda era um desconhecido, aonde ele não era tão visto e tão seguido por todos, mas esse era um momento de ápice da sua popularidade, e muitas pessoas iam atrás. Pouco tempo antes disso, Marcos relata que Jesus pede para os seus discípulos se dividirem entre 2 em 2, para irem às cidades e aos lugares ao redor, para expulsar demônios, para curar doentes, para expor o reino de Deus, para servir as pessoas que estavam ali ao redor. Então imagine que os discípulos eles estavam vindo cansados e eles chegam até Jesus e talvez contando as histórias incríveis que eles puderam viver e dizendo: Jesus, como foi especial, agora a gente está cansado, o que a gente pode fazer para descansar? E o próprio mestre diz para eles: então, vamos para um lugar mais deserto, vamos descansar. Segunda coisa que aconteceu naquele período é que nós vemos nos versículos que antecedem a essa história da multiplicação, que João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus, ele tinha pregado no deserto, pregado em tantos lugares, apresentando que um dia o Messias viria, e ele então foi preso e decapitado pouco tempo antes dessa história. Então, certamente, sendo primo de Jesus, Jesus estava num período de luto. Era um período onde Jesus queria descansar. O próprio mestre precisava de um tempo de descanso. Os seus discípulos precisavam de um tempo de descanso. Era um tempo de luto, era um tempo de cansaço. E eles só queriam ter esse tempo a sós. Certamente Jesus tinha coisas para passar para esses discípulos, ensinos profundos para que eles fossem ser preparados. Mas alguma coisa aconteceu neste meio tempo. A primeira pergunta que eu fico pensando dentro desse tema é: quais são os seus dias difíceis? A verdade é que Jesus e os discípulos estavam vivendo momentos difíceis, momentos de uma perda de um amigo, momentos onde eles estavam cansados de tanta carga e tantas coisas que estavam fazendo, e eles estavam passando por tempos difíceis. Geralmente os nossos dias difíceis são muito mais difíceis, são muito mais complicados para nós sermos bondosos com as pessoas. Eu não sei você, mas deixa eu falar um pouquinho das histórias da minha vida. Muitas vezes quando nós temos nosso culto aqui, ou nós estávamos com os nossos cultos aqui pela manhã, 9 horas da manhã nós tínhamos a escola bíblica, então a gente já acordava cedo lá em casa, já preparava a Elisa, já tinha aquela discussão matinal porque a gente estava atrasado, a gente já ia correndo, entrava no carro, já lembra que tinha esquecido alguma coisa, subia para o apartamento de novo, descia e já estava mais preocupado ainda, eu já estava pensando nas conversas, nas reuniões, na escola bíblica que tinha que dar, ou no culto que tinha que dar, e eu saía muitas vezes apressado com o carro, buzinando, e chegava então na igreja, e sempre que eu chegava na igreja eu ficava pensando: ok, agora eu cheguei na igreja. É possível que eu tenha passado por vários membros da igreja, ou várias pessoas que vão vir para o mesmo culto. Eu espero que elas não me reconheçam. Porque se elas saibam que a pessoa que vai dar aula de escola bíblica é a pessoa que estava buzinando e estava tentando ultrapassar eles, certamente vai mudar um pouquinho da minha imagem. A verdade é que nós somos pecadores, nós temos nossos dilemas, nós temos nossas lutas. Mas em dias difíceis, como é mais complicado nós sermos amáveis com as pessoas. Eu consigo pensar em vários dias difíceis que acontecem no meio da semana e que a gente acaba simplesmente parando de olhar para os lados e olhando para o seu próprio umbigo, olhando para você mesmo. E quando você olha para si mesmo, você não consegue olhar para os lados. Mas quando você passa a olhar para os lados, você para de olhar um pouquinho para si mesmo. E esse é o nosso desafio diário. Esse é o nosso desafio que nós passamos. A verdade é que nos nossos dias difíceis, não somos nós sozinhos que conseguimos ser bondosos, mas é o Espírito em nós que faz com que nós possamos ser bondosos, mesmo em dias cansados, em dias de luto, em dias complicados. Porque Ele é quem está fazendo essa transformação no nosso coração. Pense as suas histórias. Toda semana nós temos tempos difíceis. E Deus nos chama a ser amáveis e bondosos com as pessoas, independente do clima. É isso que nós vamos ver nessa história da multiplicação dos pães e peixes. Versículo 33 então continua
33 e 34 dizem assim: Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Imagine Jesus, junto com seus discípulos, cansados, procurando se afastar, indo para Betsaida, procurando achar um novo fôlego realmente para a sua jornada que ainda teriam pela frente. Então, de repente, o burburinho de uma pessoa para outra falando sobre essa informação e uma multidão se reúne perto deles. E talvez a nossa natureza, e por nós mesmos, quando nós pudéssemos talvez passar pela mesma situação, o versículo 34 talvez seria: quando Jesus saiu do barco, ou quando nós saímos do barco e vimos uma grande multidão, nós tentamos entrar no barco de novo e ir para o outro lado. Fala, puxa, eu não estou bem, não é o momento de eu tentar ser cuidadoso com as pessoas, de ir atrás delas, eu só quero um tempo de descanso. Mas não é isso que Jesus faz. Ele tem compaixão deles. Por quê? Eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Teve uma outra característica que eu não citei no começo, mas esse é o único milagre que é descrito pelos 4 evangelhos. Nas 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, nesses 4 livros são descritos esse mesmo milagre. Tal a importância que cada um dos escritores dos evangelhos deu para essa história. Certamente temos coisas profundas para nós aprendermos com isso. E a verdade é que em outros desses textos, ele cita um pouquinho como Jesus não só ensinou, mas curou pessoas e ajudou em outras circunstâncias também. Jesus literalmente deu o seu melhor, mesmo quando estava cansado, porque ele via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Ele sentiu a compaixão, e pela sua compaixão as suas atitudes foram totalmente especiais. A primeira característica dentro disso, Jesus é interrompido. Não foi um planejamento dele. E eu acho que às vezes a gente acorda de manhã e fala, hoje o dia está tão bom, eu estou preparado para ser bondoso com meus vizinhos. E você abre a porta e diz, bom dia, como o dia está lindo, e você conversa com outra pessoa, e se tem alguém ranzinza no seu meio, você fala, nossa, essa pessoa precisa mais amor no coração, ela está num dia difícil. Agora espera o seu dia difícil, para como você só quer fugir de todos, e eu sei como o meu coração é assim. Quando eu estou naqueles dias difíceis, cansados, discutir às vezes com a Sofia, a gente está resolvendo uma situação, e eu saí, a gente só quer, ou eu só quero ter um tempo a sós, eu não quero conversar com outras pessoas. Mas parece que nesses momentos Deus nos dá oportunidades. Jesus foi interrompido, mas ele não parou para pensar nas suas próprias preocupações naquele momento. Ele parou de olhar para si mesmo e ele começou a olhar ao redor. Ele olhou ao redor as necessidades, aquelas pessoas que eram como ovelhas sem pastor, aquelas pessoas que estavam querendo tanto escutar sobre o próprio Jesus, porque queriam uma esperança, além do que Herodes poderia tratar, além de uma esperança política que eles não entendiam que seria a solução, além de uma esperança mística que tantos profetas naquela época, falsos profetas, poderiam prometer. Elas queriam uma esperança real, e quando encontraram Jesus, Jesus as vê e fala, elas estão perdidas, e eu quero cuidar de cada uma delas. Jesus viu as necessidades, e é por isso que ele se aproxima de cada um deles e cuida da necessidade de cada um. Talvez algumas pessoas precisavam de um ensino, outros precisavam de um consolo, alguns precisavam de uma cura, alguns precisavam de circunstâncias diferentes, e Jesus foi personalizado o cuidado para cada uma dessas pessoas. Assim, a característica que talvez me parece nesse versículo, nesses 2 versículos, é que a bondade, ela é muito mais visível quando ela aparece através de um amor doador, sacrificial. É fácil quando a gente vê circunstâncias brandas e tudo ótimo, como a gente começou falando, nossos dias bons é muito fácil a gente ser amável com as pessoas, nos dias difíceis, como é mais complicado. Mas como isso é muito mais visível. Eu estava lembrando essa semana, 2015, 2016, eu tive o privilégio de ir todas as terças-feiras à noite, na fase, para poder ter interação com o Ministério Fase para Cristo, com os meninos menores de 18 anos que cometeram alguma infração e por isso estavam presos. E muitas terças-feiras a gente chegava cansado, estava chovendo, já tinha passado a semana, já estava começando a semana com um clima
cansado, com várias coisas sendo feitas. E a gente chegava de noite naquele lugar e pensava, o que de bom pode ter aqui? O que eu estou fazendo aqui? E como era especial que Deus sempre nos surpreendia. E principalmente o que mais me surpreendia é que eu não sabia valorizar as coisas boas que Deus tinha me dado. Eu lembro de uma vez, conversando e discipulando um daqueles meninos que ele estava no semiaberto, a gente estava conversando, e ele naquele dia estava um pouquinho mais triste. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, pois é, meu pai morreu essa semana. Mas acontece, né? O pai de todo mundo morre e tudo mais. Eu lembro que eu parei naquela hora e falei, mas como é que está o teu coração com relação a tudo isso? A gente não era próximo, na verdade nem conheço ele direito, minha mãe também, a gente não tem muito relacionamento. Então, eu começava a perceber naquelas situações, primeiro, como eu era egoísta, de olhar tanto para os meus problemas, que muitas vezes não eram tão grandes, ou circunstâncias que eram só minhas, olhar para o que eu estava passando e esquecer dos outros. E olhando para aquelas circunstâncias, eu percebia como o que eu estava fazendo ali não se comparava à forma que Deus vê com amor cada uma daquelas pessoas. Mas que com certeza eu queria demonstrar bondade, porque o que eu estava passando não se compara ao que aquelas pessoas estejam passando. Por isso, a bondade ela é tão visível quando ela aparece através do amor doador sacrificial. Você se sente muito amado quando alguém abre um espaço na sua agenda para te receber. Você se sente muito amado e muito cuidado quando alguém te coloca como prioridade naquele dia. Quando alguém faz uma ação exclusiva para você, quando alguém te liga, quando alguém te visita, quando alguém tem um contato sabendo que você é especial e mostrando que você é especial. É assim que nós sentimos a bondade uns dos outros. E é isso que aquela multidão estava sentindo de Jesus. Jesus, alguém amável. O texto continua então a partir do versículo 35, diz assim: Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Esse é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. A verdade é que a gente sempre tem uma ótima explicação e um ótimo plano para resolver os nossos conflitos ou resolver essas situações para que a gente não precise lidar com essas pessoas. A gente sempre tem uma desculpa. Sempre tem a desculpa de, não, mas tem gente cuidando daquelas pessoas, eu não preciso chegar ali. Eu pago imposto, eu pago essas coisas para que o governo possa dar uma boa educação e possa realmente cuidar dessas pessoas necessitadas. A gente sempre tem uma desculpa para poder dizer, alguém outro vai fazer. Alguém outro vai ser bondoso. Se não for eu, hoje é meu dia difícil. Puxa, se essa pessoa me pegasse ontem, eu estava tão bem, mas hoje eu estou cansado. Nós sempre temos desculpas. E era exatamente o que os discípulos estavam falando. Nós estamos cansados, mestre. Nós estamos exaustos. Nós só queremos descansar. Manda esse pessoal que está chegando a hora do almoço, da refeição, manda eles buscarem nos campos ou buscar ali na cidade alguma refeição para eles. Enquanto isso, a gente continua a nossa peregrinação e a gente vai descansar. Era essa a percepção que eles estavam vendo. Olha o que diz em Marcos capítulo 6, versículo 7, um pouquinho antes dessa história que nós acabamos de ver. Chamando os 12 para junto de si, versículo 7 de Marcos 6, do mesmo capítulo que a gente está lendo, diz assim, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ou seja, o que nós acabamos de ver é que, pouco tempo atrás, Jesus tinha mandado os seus discípulos para que fossem atrás dos necessitados e cuidassem deles. Agora a situação era a contrária. Não eram os discípulos que estavam determinando na casa de quem eles iam ou quais pessoas eles iam acompanhar, mas eram as pessoas que tinham vindo e eles agora, nesse momento, queriam expulsar elas, falando, não, quando a gente está preparado, tudo bem, mas agora a gente está cansado, elas não precisam vir, vai atrapalhar tudo que a gente está pensando em fazer. Essa é a verdade. Que para os discípulos, a multidão ela era um problema para o que eles queriam fazer. Para Jesus, a multidão era uma oportunidade, porque elas eram ovelhas sem pastor, elas precisavam do contato com o mestre. Para os discípulos, aquelas pessoas, aquelas ovelhas, elas estavam talvez atrapalhando a missão que eles queriam fazer. Depois de marcar novas visitas e novas viagens e de poder ter esse tempo de descanso, aquelas pessoas estavam atrapalhando a missão deles. Para Jesus, aquelas pessoas eram a missão. E eu não sei como é que você talvez interpreta a sua vizinhança,
as pessoas que moram ao seu redor, as situações que acontecem ao seu redor, a sua própria família, não como problemas às vezes, mas como oportunidades. Não como algo que está atrapalhando a tua missão com relação a Cristo, de caminhar mais perto de Cristo, mas como sendo a própria missão. Muitas vezes a gente pensa, puxa, esse vizinho ele atrapalha. Ele atrapalha porque ele faz barulho quando não é para fazer. Ele está me atrapalhando para que eu possa fazer talvez o meu grupo pequeno, para que eu possa ter o meu tempo. Ele está me atrapalhando. E talvez nosso olhar poderia ser diferente no sentido de que talvez essa pessoa é a minha missão. Deus está colocando essa pessoa ao meu redor e colocando um cristão perto dela para que eu possa de alguma forma ser sal e luz nesse sentido também. A verdade é que nós precisamos de uma ótica diferente da nossa de bondade, a ótica do próprio Deus. Tantas vezes eu me percebo reclamando das pessoas ao redor e esquecendo que Deus tem colocado elas ao redor para tanto tratar o meu coração quanto para que eu possa ser uma bênção na vida delas. É um desafio isso para a gente. E era exatamente o que era o desafio para aqueles discípulos. Eles não queriam lidar com aquela multidão no momento. Eles queriam se apartar da multidão. Jesus queria exatamente cuidar daquela multidão porque essa era a missão. Cuidar dessas pessoas que eram como ovelhas sem pastor. A pergunta dentro disso é: como nós olhamos para as necessidades ao redor? Com problemas? Como problemas ou oportunidades? Você tem visto as pessoas que passam ao seu redor de que maneira? Essa é a pergunta que eu tenho me feito e com tristeza tenho reconhecido quantas vezes eu preciso melhorar nesse sentido. Tratar com mais amor. Não é uma nem duas vezes que às vezes eu vejo meus vizinhos e eu já estou preocupado para ir a algum compromisso, ir para a igreja, algumas coisas que a gente precisa fazer. E eles passam e cumprimentam, e a gente mal cumprimenta e de longe dá um sorriso, e quanto a gente poderia talvez entender que eles são a missão que Deus tem colocado ao nosso redor e parar e demonstrar amor e investir. Porque como nós vimos anteriormente, esse amor sacrificial, o que doa do seu tempo, o que doa dos seus recursos, do que tem, ele mostra muito mais claramente a bondade que não vem de nós, mas do próprio Deus. Enfim, nós vamos para a parte final dessa história, a partir do versículo 37, que diz assim: Ele, porém, Jesus, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Ou seja, os discípulos estavam tentando, manda eles então para a cidade, para que eles possam achar uma comida. O que Jesus diz é: vocês busquem então algo para que eles possam comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. A primeira coisa que a gente percebe é que os discípulos eles queriam se livrar do compromisso, e Jesus estava colocando uma responsabilidade para eles. E é por isso que para mim talvez essa história é tão importante. Acompanha comigo de novo numa outra ótica, na ótica de Deus, esses mesmos versículos. Versículo 37, deem-lhes vocês algo para comer. Versículo 38, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Versículo 39, Jesus ordenou que os discípulos fizessem todo o povo assentar-se. Versículo 41, que eles servissem o povo. Versículo 43, que recolhessem os 12 cestos. Nós vamos ver nessa história que aconteceu um milagre extraordinário. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e transformou isso num alimento para mais de 5.000 pessoas. Jesus fez um milagre que ninguém poderia fazer. Jesus fez algo extraordinário, muito além do natural. Ele fez um milagre. Mas quem ele chamou para servir as pessoas através desse milagre foram os seus discípulos. E nós vemos vários e vários verbos onde Jesus está dizendo, façam isso. Talvez a interpretação
que mais me parece clara e que mais para mim queima o coração é que Jesus é aquele que é o produtor. Ele é quem faz o milagre, ele é quem traz os recursos, ele é quem faz o impossível. Nós somos apenas distribuidores. Talvez o que Deus nos mostra ao nosso redor é, querido, eu vou fazer os milagres, eu vou trazer as pessoas, eu vou trazer os recursos, eu vou trazer tudo. Eu quero que você vá. Eu quero que você vá e demonstre a bondade. Eu não estou te pedindo para multiplicar os pães e peixes porque você não consegue. Eu não vou te pedir algo que você não consegue, mas eu vou pedir tudo o que você consegue. Você vai levar isso para aquelas pessoas, porque elas são como ovelhas sem pastor. E isso é o que mais me constrange olhando para o meu coração, olhando para a minha vida. Porque muitas vezes eu fico pensando, mas eu não consigo, Deus. E o que Deus me diz é, o que você não consegue, deixa que eu faço. O que você consegue, eu quero que você faça hoje. Seja benigno, seja bondoso com as pessoas. Demonstre seu amor, porque essas pessoas, elas são como ovelhas sem pastor. Essas pessoas, elas precisam sentir esse amor. O que aqueles discípulos fizeram naquele tempo, naquele momento, foi mesmo cansados, servir aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. E sabe o que é a coisa mais extraordinária? É que no final, eles recolheram 12 cestos cheios, um para cada discípulo, para eles entenderem que certamente eles estavam com fome também. Aqueles discípulos também estavam querendo comer. E talvez na história final Jesus diz, pronto, tem um cesto cheio para cada um, para vocês entenderem que não vai faltar nada. Mas vocês são chamados a amar e servir as pessoas. Não com o que vocês não conseguem, mas com o mais simples que vocês conseguem. Amem essas pessoas porque elas são como ovelhas sem pastor. Querido, nós precisamos aprender a começar por mim. Que as pessoas ao nosso redor têm as mesmas necessidades. Elas talvez estão passando por uma pandemia onde elas não têm esperança em Cristo de eternidade. E tudo que elas acham que é o melhor da vida talvez está sendo privado. E essa é a melhor oportunidade talvez que a gente tem para ministrar na vida dos nossos vizinhos, das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas ao nosso redor, elas têm tantas dificuldades e tantas necessidades. E nós conhecemos a verdade. É engraçado que os discípulos eles não entenderam por que Jesus fez esse milagre. E pouco tempo depois, então, Jesus fala, e numa outra parte dessa história, uma outra versão dessa história por um outro evangelista, eu queria te chamar a ler em João, capítulo 6, versículo 35. O que Jesus estava realmente querendo ensinar através dessa história. Esse versículo diz assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O que Jesus queria dizer não é que ele sabia alimentar multidões, porque ele nem precisava dos discípulos para alimentar as multidões. Ele podia dar um clique no dedo e simplesmente as pessoas estarem satisfeitas. Ele não precisava. Mas ele quis usar as pessoas. O que Jesus estava querendo dizer é que o pão pode te alimentar por um tempo, mas ele era aquele, o pão que veio do céu pelo próprio Deus, que ia alimentar a pessoa para o resto da vida. A salvação só vem em Cristo e é isso que Jesus queria mostrar. Eu estou abrindo as portas do reino. Eu estou mostrando, inaugurando o meu reino e te mostrando que em mim você nunca mais vai ter sede, em mim você nunca mais vai ter fome. Caminhe comigo. Jesus estava se apresentando em volta da multidão e talvez até a multidão e os seus discípulos só estavam se importando com o pão. A verdade é que os nossos atos de bondade, eles são demonstrados. E você vai ser bondoso com seu vizinho, você vai ser bondoso com as pessoas ao seu redor, com as pessoas necessitadas que estão passando na sua porta, que Deus está colocando, o seu próximo. Você vai ser bondoso até que em algum momento o que apareça não seja simplesmente uma bondade, porque essa bondade não vem de ti, mas apareça o próprio Cristo e você tem essa oportunidade de ministrar sobre o amor que um dia te alcançou. Não sobre o pão que você está dando a cada semana, não sobre o ato de bondade que você está dando a cada semana, mas sobre o Deus de toda bondade, sobre o Cristo que um dia nos libertou. Essa é a verdadeira característica do fruto do Espírito. Ela não vem de nós, mas quando ela exala por nós, ela traz salvação para as outras pessoas. Por fim, a bondade ela tem um custo. E a gente sabe, vão ter dias difíceis, cansativos, pesados. Mas a bondade, ela não tem só um custo, ela tem um propósito. Através da nossa bondade,
de apresentar Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. 1 João 4 vai falar que ninguém jamais viu a Deus, mas quando a gente ama uns aos outros, quando nós nos amamos uns aos outros, o amor dele permanece em nós. Ele se torna visível através de nós. Nós vemos o amor de Deus através do nosso amor entre irmãos na fé. Nós vemos o amor de Deus através dos nossos atos de bondade e amor para com as outras pessoas que não conhecem a Cristo. É assim que nós percebemos quem Deus é. Para concluir, para terminarmos essa mensagem, talvez 3 últimas características que a gente percebe dentro de tudo isso. A primeira, essa história ela é representada nos 4 evangelhos, como nós falamos. Ela é um milagre importante, porque ela mostra o quanto Jesus não queria simplesmente mostrar que ele sabia fazer milagres, mas ele queria mostrar que o verdadeiro milagre acontece no nosso coração e que ele usa os seus para servirem a outros através do reino de Deus. Segunda característica, nós recebemos de Deus tudo o que nós temos. Nós recebemos de Deus as roupas do nosso corpo, recebemos de Deus o alimento que nós temos à mesa, recebemos nossa família, recebemos a casa, o teto sobre nossas cabeças, nós recebemos tudo de Deus. E a nossa atitude de gratidão e a forma que Deus se sente grato é tanto nós louvando, agradecendo, engrandecendo a Ele, louvamos a Ele, mas principalmente quando nós servimos a outras pessoas, é assim que Deus se sente agradecido pelo que nós recebemos dele. Por isso, que nós possamos servir aos outros através da bondade e amabilidade. Por fim, a grande pergunta que fica para o meu coração, e creio que para o seu, é como nós temos sido reconhecidos? Nós somos reconhecidos pela bondade? Você, individualmente, eu, Samuel, eu sou uma pessoa reconhecida pela bondade e amabilidade para com as pessoas da minha família, que me conhecem, que sabem quem eu sou? Eu sou reconhecido pela bondade e amabilidade para com o meu cônjuge, para a pessoa que vive comigo, para com os meus filhos. Eu sou reconhecido pela bondade e amabilidade para com os meus vizinhos, para com as outras pessoas da igreja, os meus irmãos da fé, para com as pessoas que eu trabalho. Eu sou reconhecido pelo quê? Saiba que esse fruto e essa área não é produzida por nós mesmos sozinhos, mas pelo próprio Espírito Santo em nós. Por isso, que você deixe exalar o Espírito Santo no seu coração. Como começamos falando, coloca a peneira na água e a cada dia deixa que essa água entre no seu coração, porque é o Espírito que vai produzir esse fruto no seu e no meu coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos colocado a palavra que renova a cada dia, Pai. A Tua palavra ela é viva, ela, de fato, ela cada vez mais traz novidades e traz circunstâncias que nós precisamos avaliar e transformar no nosso coração. Eu te agradeço porque talvez essa história da multiplicação ela seja tão conhecida, tão simples, mas ela traz verdades tão profundas. Eu te agradeço porque a ótica de Deus representada na palavra nos transforma. E eu te agradeço porque nós, mesmo não conseguindo mudar sozinhos, o Teu Espírito está em nós e nos ajuda a ser transformados. Pai, meu primeiro pedido é que nós possamos ser bondosos e amorosos com as pessoas ao nosso redor. A começar pela nossa família, pelos nossos irmãos na fé. Mas principalmente isso se esticando a cada pessoa que nós encontramos no nosso dia a dia, entendendo que essa pessoa é o nosso próximo, é quem o Senhor colocou próximo de nós. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias cansativos, que nós possamos demonstrar bondade, para que essa bondade um dia se reverta na percepção do próprio Cristo que um dia nos libertou, no pão da vida e não simplesmente no pão que estamos entregando. Nos ajuda, Deus, a viver esse fruto do Espírito que não vem somente de nós, mas vem de Ti. Te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor não se canse dos nossos recomeços e que nessa semana mais uma vez nós temos a oportunidade de servir as pessoas, de através do Espírito Santo ser cheios dele e tratar aos outros com bondade. Nos ajuda, Deus, a começar por mim. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Que você tenha uma excelente semana. E que talvez essa pergunta no final, como as pessoas te reconhecem, ela talvez ecoe na sua semana. Para você entender que áreas da sua vida você precisa entregar a Cristo. E deixar o Espírito Santo tratar no seu coração. Com muita alegria, na semana que vem. Nós nos vemos aqui
tanto ao vivo pela internet para os que não puderem estar, quanto presencialmente para os que puderem estar conosco também. Até a semana que vem. Deus te abençoe.